Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, estamos firmes, apesar do Paiva, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo Bahia e Corinthians 0-0 e também sobre essa situação, Bahia, Grupo City, Paiva, Santoro, não é? Vamos lá. Vamos começar o seguinte. Bom, você acredita que o Esporte Clube Bahia vai se livrar do rebaixamento? Se eu for responder essa pergunta, eu diria o seguinte, se eu fosse responder essa pergunta, eu respondendo essa pergunta, melhor dizendo, né? Eu diria o seguinte, eu tenho esperança que o Bahia tem chances ainda, estatisticamente. Agora, vendo a performance do Paiva, mesmo com os reforços que estão chegando, um grande reforço, o Gilberto, por exemplo, é um jogador de seleção, né? Sem sombra de dúvida. Mesmo assim, vendo a performance do Paiva, eu desconfio muito, né? Eu desconfio muito. E ainda acho que o Bahia com o Paiva vai ser rebaixado. E eu espero, como torcedor, imensamente, que isso não aconteça, né? Que isso não aconteça, tá bom? Eu vou pegar aqui sobre o Bahia Números, não é? Ser Bahia Números, é a campanha do Bahia após 16 jogos, ok? Começando de 2011 até 2023. Olha só, após 16 jogos, o Bahia, ele só perde em relação à pior campanha para 2012, que em 2012 o Bahia estava com 13 pontos, ok? 13 pontos. Já em 2023 o Bahia está com 14 pontos, ok? O Bahia está com 14 pontos. Eu vou colocar isso aqui na tela para você aqui, né? Então tá aqui. Bahia só perde para 2013. E olha só que coisa interessante também. O Bahia, mesmo em 2012, com 13 pontos, ele não caiu. Porque em 2013 ele fez 23 pontos, né? Então o Bahia não caiu. Então significa que tem esperanças, né? Eu até abro um sorriso nos olhos, né? Até abro um sorriso. O Bahia não caiu, mesmo depois de 16 jogos, com 13 pontos em 2012. Então, temos esperança sim. Está vindo reforços bons. Ó, Gilberto. Eu acho que o Camilo Cândido vai ser também um ótimo reforço. Né? Ele já está apto para jogar. Acho que daqui, digamos, talvez na próxima partida não jogue ainda, né? Mas acredito que vai ser um grande lateral esquerdo. Então, tem grandes chances. E aí tem o Rafael Ratão, que o Bahia está fechando negociação, né? Tem o Juba, que provavelmente chega ainda nessa janela de julho, dado da carruagem aí, né? Então tem o Juba. E tem o Cittadini, que vai mais compor um elenco, mas que é um bom jogador, né? Ainda falta fechar essa contratação. Tem o Adriel, que é um grande goleiro, apesar de novo, fez um ótimo campeonato gaúcho. O Marcos Felipe é um grande goleiro também, tem algumas falhas, mas um grande goleiro. Acho que a briga vai ser muito boa, muito acirrada entre Marcos Felipe e o Adriel, né? Então, quem mais que eu estou esquecendo de alguém? Então, ainda nós precisamos de um centroavante, sem sombra de dúvida. De um volante, de um centroavante. Nós precisamos. Não dói. Eu espero que o Cadu Santoro
o Grupo City traga um centroavante matador, tá? Então é isso. Então eu não vou fazer aqui esse vídeo assim uma grande lástima, né? Tem esperança, mas vou fazer fortes críticas ao Grupo City, ao Cadu Santoro, ao senhor Renato Paiva, ok? Bom, então, ó, 2012 o Bahia em 16 rodadas com 13 pontos e não caiu, tá? Fico muito feliz quando eu vejo isso, né? Então, 2013 o Bahia em 16 rodadas estava com 23 pontos já em 2013. Veja que aí, ó, significa o quê? Porque é o seguinte, se você faz pelo menos 21 pontos, 23 pontos, significa que você já está com a metade da pontuação, considerando o primeiro turno, né? E que só tem um segundo turno para fechar 45 pontos, que é a média para se manter na Série A, né? Para não ser rebaixado. Então, como 2013, né, se aconteceu isso, né? Mas hoje a situação é 14 pontos, né? 14 pontos. Bom, em 2014, o Bahia, em 16 rodadas, estava com 15 pontos. Aí, olha o que aconteceu. Estava com 15 pontos. Foi rebaixado e ficou 2015 e 2016 sem jogar na Série A. Está aqui exatamente, né? Porque o Bahia não estava. Aí, 2017, com 16 rodadas, o Bahia estava com 19 pontos. 2018, com 16 rodadas, o Bahia com 18 pontos, né? 2018. 2019, o Bahia fez uma ótima campanha, olha só, em 16 rodadas, 24 pontos. Acho que era na época do Roger, né? 2019, com 24 pontos. Aí, 2020, 16 rodadas, 16 pontos, um ponto para cada. E não caiu também, né? 2021, 16 rodadas, 18 pontos. Aí, olha só, o Bahia caiu, né? O Bahia caiu em 2021. Passou 2022 na Série B e conseguiu subir para a Série A. E agora o Bahia em 2023 com 14 pontos em 16 rodadas. Tem esperanças ainda? Tem. Tem ainda cartucho? Tem. Tudo bem. Mas agora vamos, né, às críticas, ok? Vamos às críticas. Olha só. 7 meses que o Paiva está no Esquadrão de Aço. Ele até hoje fala praticamente as mesmas coisas na entrevista, as mesmas desculpas. A principal desculpa qual é? É porque são muitos jogos próximos, é distante, jogos, tudo isso. A mesma desculpa. E aí isso não se justifica porque tem 20 clubes na Série A que também fazem a mesma coisa, pelo menos os outros que estão, os 15 que estão acima do Bahia, tem clubes que participam de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana ao mesmo tempo, tá? Então isso não justifica também essa história aí, ok? Então o que acontece? Outra questão, o Bahia em 46 jogos, já esqueci se 43 ou 46, não estou com o número aqui, mas essa média aí, 43 ou 46 jogos que o Bahia já fez, o Bahia, com Paiva, já colocou mais de 50 jogadores, né? Mais de 50 times para jogar, ok? Não repetiu. A outra questão, o elenco é novo, a maior parte sim, a maior parte é sim. Mas tem times aí também com elencos também que muita gente chegou, né? Então, o que acontece? O elenco é novo, então os jogadores ainda estão se adaptando, isso, aquilo. Bom, se for pegar esse ponto aí vai pensar assim, olha, então tudo bem, o Bahia precisava de reforço desde a primeira janela, trouxe reforços, mas aí vem, olha só, e o elenco, a formação desse elenco, que o senhor Cadu Santoro, inclusive com o Paiva, muitos deles, né, foram juntos, como foi o caso, trazer o Rané Chaves, né? Então, e esse elenco? Foi um elenco capaz de
participar, de competir na Série A? Não. Não foi um elenco capaz. Um elenco muito fraco. Um elenco muito fraco. E aí você trouxe o Cicinho, que melhorou, evoluiu, mas não deixa de ser fraco. Tem o Arthur Salles, que é um jogador que não faz diferença nenhuma, né? Agora, claro, se a equipe tivesse bem montada, tudo, talvez ajudasse, né, na composição muito bem. Então, o Arthur Salles. Tem o Diego Rosa, que não é um jogador assim ruim, mas que, às vezes que entrou, foi pífio, né? O Diego Rosa. Tem o Diego Rosa. O Kaique estava, no início, muito ruim, e de repente começou a evoluir. Uma pena que, quando começou a sua evolução, sofreu uma lesão que vai passar 9 meses no mínimo sem poder jogar, né? Talvez nem jogue mais pelo Bahia, talvez volte para o Manchester City mesmo, não é? Aí tem o Rony Chaves, que sinceramente devia estar no sub-20 para ir aprender a jogar. O Chaves, que foi um jogador de seleção do Equador, parece que jogou bem aí com o Paiva, tal, também no Independente, mas o Chaves não tem a menor condição, né? Não tem a menor condição emocional, nem a menor condição de qualidade aí, taticamente, tecnicamente, não tem a menor condição, e por isso que veio mais um lateral esquerdo, agora o Camilo Cândido, e vamos ver exatamente que é um jogador, né, de um grande clube nacional do Uruguai, e acredito que vai somar bastante, assim como o Gilberto já mostrou no seu primeiro jogo, né? Acredito. Então, o que mais? E aí você tem, por exemplo, os zagueiros. Vitor Hugo, uma grande esperança tivemos com o Vitor Hugo. Hoje, nesse jogo do sábado, né, contra o Corinthians, não foi nem relacionado. O Vitor Hugo, não sei se está com um problema também psicológico, que não consegue, não está dando liga, né? Ele perdeu, inclusive, a mãe dele, né? Acredito que ainda não está com o pé no chão. É um jogador que jogou, né, estava na Europa e que estava na Turquia, é isso? Esqueci. E quando jogou no Palmeiras, um jogador bom, fez um bom jogo, né? Fez bons jogos. Então, o Vitor Hugo, às vezes que participou do jogo no Bahia, até o momento, né, não tem ajudado. E tem, inclusive, em alguns jogos, cometido falhas que foram, né, absurdas, que resultaram em gol. Como foi aquela de uma barreira, ele abrir na barreira e a bola entrou, né, no jogo contra o Goiás. Jogo contra o Goiás, né? E o Bahia podia ter ganhado esse jogo. Então, Vitor Hugo está muito fraco. Pode evoluir? Sim. Aí tem o Marcos Vitor, que é um zagueiro que começou ruim e foi evoluindo, mas depois se machucou, né? Aí tem também o primeiro que se machucou, o Raul Gustavo, jogador, digamos assim, relativamente bom, regular, digamos assim, né? Mas se machucou também, cometia também algumas falhas. Estou falando dos jogadores que chegaram, né? E tem o que eu estou esquecendo, agora lembrei, o David Duarte, que chegou muito ruim, mas mostrou muita capacidade e depois se machucou, mais lesão, né? E até agora não voltou, né? Já está em condições de jogar, mas até agora não voltou, não foi relacionado. Bom, então desses jogadores aí, né? E aí trouxe o Cauli, um ótimo jogador, o melhor jogador do elenco, né? E nesse caso aí, o Cadu Santoro, o Grupo City, acertou de cheio, mas ele peca também nas finalizações, nas tomadas de decisões, mas um ótimo jogador. O Acevedo também, que é um ótimo jogador, né? Nesse jogo contra o Corinthians, assim, foi razoavelmente bom, né? Aí tem o Tassiano, que tem se mostrado um ótimo jogador, mas também, pela situação que a equipe está passando, está cometendo erros, não está conseguindo até a bola na frente dele, não consegue finalizar ao gol, né, direito. Bom, então, essa situação, né? Essa situação. Deixa eu lembrar mais de alguns jogadores, né?
dos jogadores da equipe, que já era inclusive de sub-20, por exemplo, Matheus Bahia, também se machucou, lateral esquerdo, que melhor do que o Chaves. O Rian, que tem jogado muito bem e fica nessa disputa entre Matheus Bahia e Rian. Agora vem o Camilo Cândido, né? Bom, e tem as grandes surpresas também, né, que veio da base, o Gabriel Xavier, que está sendo um monstro na zaga. Muito bom, né? Fez um ótimo jogo, foi o melhor jogador contra o Corinthians, né, neste sábado. Bom, e tem o zagueiro Canu, que é um xerifão, o cara é bom, né? Uma pena que não vai poder jogar, recebeu o terceiro cartão amarelo, não vai poder jogar contra o São Paulo. Um ótimo jogador, né? Então, aí tem o volante Rezende, que é, digamos assim, mais ou menos, mas o volante tem, o Rezende, né, é um bom pegador, como diz assim, jogar, mas assim é meio assim, às vezes se perde no jogo, né, e às vezes não contribui, né. Bom, aí tem o Everaldo, olha só, o Everaldo está sendo uma decepção, artilheiro do Bahia e tal, mas um jogador que não tem contribuído, não tem entrado nesse esquema do Paiva. Eu acho que ele tem muito mais potencial a dar e não consegue, né? Então está muito ruim o Everaldo. Precisa de um centroavante, o Everaldo não dá liga. E o Mingote, que veio da Série C, né? Ele é do Atlético Paranaense, inclusive nem jogou, né, contra o Atlético Paranaense, porque ele é emprestado pelo Atlético Paranaense, mas o Mingote ele tem uma presença diária, mas ainda falta o técnico nele, ainda falta experiência. Bom, de modo que Everaldo e o Mingote não estão dando muito liga, né? E entre o Everaldo e o Mingote, o Everaldo tem uma certa qualidade técnica, mas aí vacila para gol, muitas vezes o Mingote é muito mais oportunista, né? Consegue mais. Bom, então tem esse elenco do Bahia, né? Esse elenco aí. Tem o Arthur Salles, que sinceramente é um jogador ainda que eu acho que tem um potencial sim, mas nesse esquema do Bahia com o Paiva está perdidinho, não tem nem oportunidades, né? E tem outro jogador que eu não falei ainda, vou falar agora, é o Iago Felipe. Sinceramente, o Iago Felipe veio do Fluminense, né? Estava jogando no Fluminense e não se encaixou nesse. Ele tem uma qualidade técnica, mas, por exemplo, não dá liga. O Iago Felipe até agora está sendo um desperdício para o Bahia, tá? Então, eu estou falando desse elenco todo, por quê? Porque o Grupo City comprou o Bahia, né, é o ano zero, mas começou com incompetência. Não formou um bom elenco para o Bahia se manter na Série A. Vamos ver agora, a partir dessa segunda janela, né, que está se reforçando, o que vai acontecer. O grande problema está sendo o Paiva, que não dá liga, que não consegue fazer leitura do jogo direito, e aí vem com as mesmas desculpas de sempre, então não dá. Então, se o Bahia não estivesse nas mãos do City, o Paiva já tinha caído fora naquele 6-0 contra o Sport, né? Já tinha caído fora. Mas o Grupo City insiste com o Paiva. E acho que vai insistir até o Paiva entregar o Bahia para a Série B. Acho que vai acontecer isso. Pode ser que não aconteça com pressão da torcida, se é que o City vai ter algum respeito em relação à torcida. Pode ser que aconteça isso. Porque, de fato, você vai, sim, mas trocar vai resolver? Não necessariamente, mas seria uma esperança. Uma certeza a gente tem. Com o Paiva, tem 99% de chance do Bahia ser rebaixado, porque ele não consegue montar uma equipe, ele estraga jogadores, né? Não consegue montar uma equipe, fazer uma leitura de jogo durante o jogo. É um treinador que só pensa em treino, mas parece que os treinos não servem para nada, né? Então, o Grupo City, eu venho dizendo em outros vídeos, subestimou o Campeonato Brasileiro e até o próprio Bahia quando montou um elenco pífio sem qualidade suficiente. Um grande erro. O Cadu Santoro está sendo melhor nessa segunda janela, mas ainda precisa mais. Tem 4 jogadores, quem foi agora? Vamos ver, vamos lembrar. Chegaram o Gilberto e o Camilo Cândido.
Até agora foram esses que chegaram, né? 2, até agora. Aí tem o Adriel, que está chegando, é o goleiro. Não sei se o Cittadini vai fechar de fato, se vem mesmo, né? Aí tem o Rafael Ratão, que está chegando, né? Então temos aí 5 jogadores, mas o Bahia precisa de mais uns 4 ou 5 jogadores também de reforço de fato, para que a coisa não descampe. Então, mesmo que forme um bom elenco, o Paiva, eu não vejo ele com essa capacidade, considerando o tempo que se tem, falta agora 22 rodadas para encerrar o Campeonato Brasileiro. Para encerrar o primeiro turno só faltam 3 e o Bahia está com 14 pontos em 16 rodadas. O Bahia pode, inclusive, entrar na zona de rebaixamento ainda nessa rodada, se o Goiás vencer. Eu esqueci qual é a equipe que o Goiás vai jogar. Se o Goiás vencer essa partida que acontece hoje. Eu já esqueci, depois eu vejo aí, né? Se o Goiás vencer, então tá a situação, o Bahia entra na zona de rebaixamento, né? Então, qual a situação que se tem? O Bahia precisa acordar, o Grupo City precisa acordar, precisa respeitar mais o Bahia, o Campeonato Brasileiro. E eu me pergunto se o Grupo City não está preocupado se o Bahia for para a Série B. Ou será que o Grupo City está fazendo o Bahia de fato de um laboratório? Né? A impressão que eu tenho é que o Grupo City está se linchando se vai para a Série B. Acho que vai ser muito feio se o Grupo City deixar, nesse primeiro ano, deixar de presente o Bahia na Série B. Vai ser muito feio para o Grupo City. Isso sim, vai ser muito feio para o Grupo City. Mas se o Grupo City não já estiver contando com isso, não estiver preocupado com isso, então, como se diz assim, deixa para lá. Deixa para lá, né? E o Bahia vai ser rebaixado. Tem tudo para ser rebaixado, né? Eu estou olhando aqui, vamos ver aqui o jogo de hoje, né? Vamos ver o Brasileirão aqui, a tabela, e a gente pega aqui o Goiás, né? Vamos lá, vamos ver aqui a situação. Quando é que o Goiás joga, né? Com o Cruzeiro, já tinha esquecido. Cruzeiro e Goiás. Então, na casa do Cruzeiro. Então, a gente tem que torcer para o Goiás pelo menos empatar. Eu espero que o Cruzeiro ganhe. Pronto. Né? Mas isso é a situação. Mas o Coritiba também pode ultrapassar o Bahia. O Coritiba vai jogar com o Fluminense em casa, nesta segunda-feira. Então é mais uma agonia. O Coritiba está com... ele pode ultrapassar na pontuação. Né? Olha só, o Coritiba está em 18º lugar, mas está com 11 pontos. Se vencer, vai para 14. Né? Ele pode ultrapassar. O Bara falou, mas eu estou achando que, deixa eu ver, menos 14 saldo de gols, e o Bahia tem menos 8. Não vai ultrapassar, não. A questão é o Goiás mesmo. Né? Falou o Curitiba, mas o Bahia está com 14 pontos e o Goiás está com 12 e o Curitiba com 11. Né? Ok? Só que o Bahia tem menos 8, né, saldo de gols, e o Curitiba tem menos 14. Né? Então é só o Goiás mesmo, né, que pode ultrapassar, só o Goiás mesmo, porque o Goiás está com 12, se ganhar vai a 15, né? Tem um saldo de gols de menos 12, mas a questão é a pontuação, se ganhar vai para 15 pontos. Bom, e aí, pessoal, né, para o vídeo não ficar muito longo. Qual é a do Grupo City de fato? Vai deixar o Bahia ser rebaixado? Quais os pontos positivos do Grupo City, do seu caso do Santoro? Que a gente pode dizer, está reforçando o elenco nessa segunda janela? Tá. Ainda está lento? Tá, também. A janela fecha no dia 2 de agosto, né? E nós estamos no dia 23 de agosto. Tem mais uma semana, né, 9 dias para fechar a janela. A situação ainda está complicada.
Grupo City, né, com o seu Cadu Santoro à frente aí na direção do futebol do Bahia, está trazendo reforços. A gente está vendo que está sendo melhor do que já proporcionalmente melhor do que na primeira janela. Porque esse elenco foi uma vergonha, essa formação desse elenco. Trouxe jogadores bons como Cauli, sim, mas a maioria não rendeu. Prejuízos grandes, como por exemplo o Rana Chaves, que o Rana Chaves não tem condição e acho que não vai ter. Acho que melhor emprestar o Rana Chaves para ele pegar a minutagem, a experiência e deixar a vaga de titularidade mesmo para o Camilo Cândido, por exemplo. Né? Bom, por fim, vamos falar. E o Paiva, que já falei um pouco. Né? O Paiva continua com os mesmos erros, lentidão, as mesmas desculpas. É um treinador que tem um histórico de levar muitos gols. É um treinador que tem uma proposta interessante no que diz respeito a fazer um jogo propositivo, só que não tem elenco de qualidade ainda suficiente que está se montando agora. E também ele tem muitas falhas, peca muito da leitura dos jogos. E aí estamos aí no 7º mês com o Paiva. O Paiva já nos deu de presente a derrota de 6-0 para o Sport Clube do Recife, né? No Nordestão. O Paiva nos deu de presente, com esse elenco aí, o Cadu Santoro e o Grupo City. O Bahia ficou fora do Nordestão já na fase de grupo, na primeira fase. Ganhou o campeonato baiano, mas também sofrível, né? Com muito sofrimento, e que não quer dizer muita coisa. Copa do Brasil, saiu invicto e empatou os jogos quase todos, né? A maioria dos jogos. Então, foi eliminado nos pênaltis, então fez razoável uma Copa do Brasil. Esse jogo contra o Corinthians, o Bahia jogou bem? Jogou sim. Mas qual foi a falha do Paiva? Continuou com as mesmas falhas da leitura de jogo, não fez uma leitura suficiente, o Bahia pecando muito nas finalizações, fez 17 finalizações, não conseguiu colocar nenhuma no gol, né, de fazer o gol, né, de traduzir em gol, e aí fez as substituições que não renderam nada, e esses são os erros do Paiva, ok? Então é isso aí. Vamos continuar com o Paiva, o Grupo City vai continuar com o Paiva, temos esperança do Bahia se livrar do rebaixamento? Sim, é possível, mas está muito difícil. O Bahia tem que ganhar 11 jogos dos 22 que faltam, exatamente a metade. Né? Então tem que ganhar 11 jogos, considerando vencer. Né? Ou então, se fizer proporcionalmente, aqui alguns empates, 3 empates, assim, e conseguir pelo menos 45, 46 pontos. Ok? Está com 15 pontos, 14 pontos e precisa ainda de quantos? 31 pontos. Bahia consegue? Eu tenho esperança ainda. Agora, com o Paiva, a situação é muito complicada. Não é isso? Bom, é isso aí. Dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo.